diz assim: mas o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Estamos chegando ao fim, deste ano, 2025. Já estamos no mês de outubro, então já estamos pertinho aí de terminarmos o ano e também de terminarmos esse propósito, o qual nós estamos nessas quartas-feiras, neste propósito da palavra de Deus, do fruto do Espírito, que todo crente possa almejar ter em si o fruto do Espírito, que é a pessoa do Espírito Santo em nós. E a pessoa do Espírito Santo em nós faz com que, através da minha e da tua vida, nós possamos demonstrar que Ele está em nós. E eu quero falar do fruto do Espírito, de algo do fruto do Espírito chamado longanimidade. O fruto do Espírito, longanimidade, também conhecida como paciência. Longanimidade, também conhecida como paciência, é a capacidade de ter paciência, perseverança e tolerância perante as dificuldades, injustiças e provocações, sem perder a serenidade ou o ânimo. E é uma virtude que se desenvolve com a ajuda do Espírito Santo. Ou seja, é algo do Espírito Santo que eu, cristão, você que é cristão, seguidores de Cristo, pequenos cristos, que está lutando todos os dias para se separar deste mundo, para se santificar, para cada vez mais parecer com aquele o qual nós estamos seguindo, que é Cristo. O Espírito Santo que está em nós faz com que nós venhamos desenvolver este fruto chamado paciência ou longanimidade. Então, é uma virtude que se desenvolve com a ajuda do Espírito Santo, manifestando o caráter de Cristo na vida do cristão. Não sou eu, não é você que vai desenvolver este fruto chamado paciência, mas é o Espírito Santo que vai fazer com que a paciência seja desenvolvida em nós. Outras pessoas enxerguem esse fruto em mim e em você, principalmente, amados, nesse irmão, nessa irmã, que outra hora era conhecido como o estouradão. Qualquer coisa ele estourava. Se estourava uma bexiga na festa do aniversário, ele também estourava de raiva, porque ele não gostava do barulho, então quebrava o pau. Mas agora ele se converteu, e o Espírito Santo está nele, e aquele que outra hora se estourava por tudo, agora o Espírito Santo está desenvolvendo nele o fruto da paciência. E aqueles que o conhecia como a briguenta, como o brigão, como o estourado, se espanta de ver que aquele brigalhão, aquele brabão, agora é um homem manso, calmo, paciente. A mudança foi radical, e isso não é de mim nem é de você. O que eles estão enxergando não é algo produzido por nós seres humanos, mas é algo produzido por aquele que está lá no céu e está aqui nessa noite, está dentro de mim e de você. O Espírito Santo é quem faz desenvolver em mim e você o fruto que é dele. Bendito seja o nome santo do Senhor Jesus. O exemplo máximo
de longanimidade e a paciência de Jesus na cruz. Sempre o máximo da paciência, da longanimidade é Jesus na cruz. Glória a Deus. O exemplo máximo de ter paciência é Jesus na cruz, que mesmo pregado, ele teve ainda uma paciência de orar pelos seus algozes. Quem é, amados, que está morrendo e fica em paz e tem paciência de orar a Deus e pedir em favor daqueles que estão lhe matando? Nós, seres humanos, jamais faríamos isso. Hoje talvez possamos fazer. Por quê? Porque temos o Espírito Santo de Deus em nós, mas nem todos conseguem. Quando nós olhamos os nossos irmãos cristãos, crentes em Jesus, que são mortos nos países que perseguem a igreja de Cristo, nós vimos a paciência que eles têm de morrerem, e os seus olhares olhares de misericórdia para com os seus algozes. Jesus é o exemplo máximo de paciência. Ele demonstra isso lá em Lucas 23:34, quando ele ora: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Deus, aleluia. Característica da longanimidade: paciência e perseverança. Capacidade de esperar pacientemente pelo tempo de Deus e de continuar a fazer o bem sem desfalecer. Ele tem paciência. É uma característica de que tem esse fruto, é paciência e perseverança. Quem tem esse fruto tem a capacidade de esperar pacientemente pelo tempo de Deus. Porque o que tem de exemplos aí, amados, de pessoas que não esperaram o tempo de Deus e hoje se deram mal, não tem como escrever o tanto de exemplos que temos desde a antiguidade, desde lá do Velho Testamento. Nós vamos ver a falta de paciência. Sarai, que perdeu a paciência, disse ver o seu esposo com o seu filho, com o seu herdeiro, e logo pegou a sua empregada e lhes fez deitar para que o marido tivesse um filho. Não soube esperar no tempo de Deus. Porque quem promete para mim e para você é Deus. E Deus, Ele cumpre com a sua palavra. Ele é fiel para com a sua palavra. A fidelidade de Deus, amado, é eterna. A minha fidelidade, a tua fidelidade é temporal. Ela passa a qualquer momento. Eu declaro fidelidade a um irmão, a uma irmã, mas depois eu quebro com essa fidelidade. Eu não cumpro com o meu compromisso. Mas Deus não. O que Deus prometeu para mim e para você, Ele cumprirá com a sua palavra. Se Ele prometeu que vai vir buscar eu e você para morar com Ele no céu, vamos esperar com paciência. Ele vai voltar para nos buscar. E por isso, cada dia mais, nós temos que nos encher do seu Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que vai nos fazer ter paciência e longanimidade. Provérbios 14:29 vai dizer: o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Quer ser grande? Seja longânimo no seu entendimento, de saber esperar no tempo de Deus. Porque o de ânimo apressado, este exalta a loucura. Quem se apressa comete loucuras. Quem se apressa, amados, comete loucuras terríveis neste mundo, porque não tem a paciência, a longanimidade de esperar no tempo de Deus. Mas nós, nesta noite, que temos o fruto do Espírito, Ele está nos impulsionando, Ele está nos exaltando, para que nós venhamos ter paciência e sermos longânimos e esperarmos no tempo que é dele. Característica da longanimidade é a tolerância. Suportar pessoas em situações difíceis sem irritar ou murmurar, manifestando
bondade e graça. Você pode reclamar o que você quiser, mas você não pode murmurar contra Deus. Jó, ele reclamou até no dia que ele nasceu, mas não murmurou contra Deus. A mulher de Jó até murmurou: ei, abandona esse Deus, morre e resolve a situação. Aí Jó diz: não, mulher, tu queres o bem de Deus e o mal tu não queres. Não, Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Isso que Deus fez comigo e com você. Ele nos suportou. Ele nos suporta. Glória a Deus. Pastor, ontem 10 horas dentro do carro conversando, numa reunião secreta, suportando, aleluia, oh glória a Deus, sem se irritar, manifestando a bondade de Deus e a graça de Deus para com o ser humano. Deus nos suportou, Deus foi bom conosco, Deus manifestou a sua graça para conosco, amados, porque nós não merecíamos estar aqui hoje vivos. Pelos nossos pecados já era para nós ter descido a cova, mas a graça de Deus, oh glória, nos alcançou. A bondade de Deus nos alcançou e é manifesto em mim e você o fruto do Espírito Santo nesta noite. Longanimidade tem característica de perdão, demonstrar a mesma paciência e compreensão que Deus tem conosco ao perdoarmos os outros. Oh glória a Deus. Quando eu perdoo, quando você perdoa, você está demonstrando esse fruto do Espírito, amado. E não é o fruto seu nem meu, é o fruto de Deus. Aleluia. Oh glória. Você está sendo canal de Deus para mostrar para pessoas que Deus está em você e com você nessa terra. O fruto do Espírito tem como característica perdão, demonstrar a mesma paciência e compreensão que Deus tem conosco. Porque se Deus teve comigo essa paciência, essa compreensão de me entender os caminhos errados que eu estava vivendo, mas pela sua graça, amado, Ele demonstrou o seu amor para comigo e para com você, nos salvou e nos tirou do lamaçal do pecado, nos perdoou os nossos pecados e nos fez filhos de Deus. Glória a Deus. Perdoe e peça perdão. Mateus 18, 21 e 22 vai dizer que o perdão, ele pergunta: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? 7 vezes no dia? Jesus disse: não, 70 vezes 7. Perdoe, libere o perdão. Característica da longanimidade: paciência, quer dizer também que temos que ter resiliência, suportar as ofensas e provocações com firmeza, sem perder a fé. O cristão que tem o fruto do Espírito, ele tem que suportar as ofensas e provocações com firmeza, sem perder a fé. É te chamar de charlatão e você permanecer firme, resiliente, sem perder a tua fé. É te xingarem, é te maltratarem, é te zombarem por conta da tua fé, mas você se mantém firme, resiliente, sem perder a fé. Assim como fez Ana em 1 Samuel, capítulo 1, versículos 6 e 7. Ela era humilhada por Penina, ela era xingada por Penina, mas ela se mantinha firme, resiliente, sem perder a fé. Um dia Deus vai responder a minha oração. Ei, Deus vai responder a minha e a tua oração. Vamos nos mantermos firmes na nossa fé, resiliente. Como a longanimidade se manifesta? É um dom do Espírito Santo. Não é um esforço humano, mas um fruto natural da vida do Espírito na pessoa, que molda a imagem de Cristo. Não é um esforço humano. Nós não precisamos fazer esforço nenhum. Só precisamos sermos crentes. Viver uma vida de cristão. Viver uma vida segundo a palavra de Deus.
Se nós vivemos uma vida segundo a palavra de Deus, nós não precisamos fazer esforço nenhum, mas o fruto natural da vida do Espírito está em nós. É o Espírito que molda cada um de nós à imagem de Cristo. Não é isso que nós estamos buscando? Nos parecermos cada vez mais com o nosso Cristo, andarmos como Jesus andou, falarmos como Jesus falou, agir como Jesus agia. Não é isso que nós estamos buscando? Nós não somos seguidores dele, nós não somos pequenos cristos, cristãos. Então, amados, nós temos que deixar que o Espírito Santo nos molde à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Não foi isso que aconteceu lá no Gênesis? Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Oh, glória a Deus! O que Deus quer é que nós nos parecemos cada vez mais com o seu Filho Jesus. Que nós possamos cada vez mais caminharmos rumo à direção de nos parecermos cada vez mais com o nosso Cristo Jesus. Isso só vai acontecer com o fruto do Espírito, porque é Ele que nos molda. Segundo Coríntios 3,18, somos moldados e transformados à imagem do Senhor pelo Espírito Santo. Como a longanimidade se manifesta? Reflete a paciência de Deus, uma demonstração da longanimidade de Deus, que deseja que todos se arrependam e não apressa o cumprimento das suas promessas. Deus não apressa o cumprimento das suas promessas. Aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre no tempo que é dele. Mateus 24:22 vai dizer: por causa dos salvos, Deus abreviou o tempo para que mais pessoas se salvem. Oh, glória! Jesus não voltou ainda, porque Ele quer que os meus parentes se salvem, porque Ele quer que os teus parentes se salvem, porque Ele quer que mais pessoas se salvem. Por isso que Ele não voltou ainda, porque por causa dos salvos de mim e de você, Ele abreviou os tempos para que mais pessoas se salvem, sejam salvas como eu sou salvo, como você é salvo. Ele não apressa o tempo dele. No tempo dele Ele vai voltar, amados. Cabe a nós estarmos cheios do Espírito Santo, para que quando Ele vier, nos encontre fazendo assim. A longanimidade previne a irritação e a ira, fortalecendo relacionamentos que poderiam ser corroídos por desavenças. Então, a paciência, a longanimidade previne a irritação. O fruto do Espírito, a paciência, nos previne, amados, da irritação e a ira. Ele nos previne, fortalecendo relacionamentos que poderiam ser corroídos por desavenças. Efésios 4:26. Irai-vos e não pequeis. Irar, eu posso me irar. Irar, você pode se irar. O que nós não podemos é pecar. A minha esposa pode se irar comigo. Você pode se irar com o seu marido. O marido pode se irar com a esposa. Pode, só não pode pecar. Não pode pecar, não pode colocar ele dentro da mala do saco de lixo preto e colocar para o lixeiro levar. Dentro da mala e pôr uma parte em Congonhas e outro em Guarulhos. Não pode, isso não pode. Mas se irar, ficar brava com o marido, né? E o marido fica bravo com a esposa, se irar com os filhos, se irar com o vizinho, pode se irar, só não pode pecar. Quando nós estamos irados, nós temos que nos lembrar: Espírito Santo, dai-me paciência, dai-me da longanimidade. Eu necessito ser longânimo para resolver essa situação, para resolver o que está acontecendo. Dai-me paciência. E Ele dá, e Ele manifesta esse fruto maravilhoso em nós. Exemplos bíblicos nós temos. Jesus na cruz, o Senhor Jesus demonstrou a longanimidade ao suportar os sofrimentos e ainda assim orar por aqueles que o maltratavam. Maior exemplo, Jesus.
Ele está ali, dando exemplo para mim e para você. Ao meio desse sofrimento, ainda assim, orou por aqueles que o maltratavam. Por isso, amados, que o mundo nos chama de loucos. Por quê? Porque a igreja cristã é a igreja que mais é maltratada. Mas estamos aqui loucos, orando por aqueles que nos maltratam, orando por aqueles que nos xingam, orando por aqueles que blasfemam contra o nosso Deus. Mas nós estamos aqui, loucuras que parecem para eles, mas não sabem, amados. Nós somos as pessoas mais sábias desta terra, que fizemos uma escolha das mais sábias que o ser humano pode fazer. Escolhemos Cristo para vivermos eternamente com Ele no reino dos céus. Davi, quando foi ungido, ele não se desesperou para tomar a coroa de Saul, não. Ele esperou no tempo de Deus. E ele escreve o Salmo 40: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Glória a Deus. Nessa noite, amados, que nós possamos tomar por exemplo Jesus Cristo, o homem mais paciente que já existiu na face da terra. Oh, glória a Deus, que está voltando aí para buscar eu e você, para morar com Ele no seu reino, na glória de Deus, toda eternidade. Amém.